Bom, a pedido da Academia Paranaense de Engenharia, bem como da Academia Brasileira Rotária de Letras, às quais eu pertenço, eu propus, atendendo a solicitação das mesmas, elaborar um vídeo a respeito da minha biografia como profissional, bem como a respeito de administração propriamente dita. Eu estou iniciando essa palestra através de vídeo como sendo uma pequena biografia minha, mas eu intitulo essa biografia como sendo a vida é um destino, porque tudo o que aconteceu na minha vida eu acredito que foi obra do destino. E eu diria porque muitas vezes eu lutei para alcançar uma coisa e não consegui, e tive que redirecionar-me para outro lugar, e esse outro lugar eu tive bastante sucesso. Eu iniciaria que eu efetuei o curso ginasial no Colégio Estadual de Londrina. Em seguida, a conclusão da quarta série ginasial, como era costume no interior, as famílias enviavam os filhos após a quarta série ginasial para fazer o curso de datilografia. Aqui em Londrina, lá nos anos 56, 57, isso era uma febre. Existiam muitas escolas de datilografia em Londrina. E você, após ter cursado datilografia, ser um razoável datilógrafo, ao menos, os pais da gente encaminhavam para a gente ser aprendiz ou trabalhar num escritório. A minha mãe era viúva, meu pai faleceu em 51, e de sorte que quando eu terminei o ginásio, eu já sabia que iria fazer o curso de datilografia e em seguida ia trabalhar num escritório que fosse bom para mim. A minha mãe era funcionária pública da coletoria estadual, estava no setor de pagamentos aos funcionários médicos, professores estaduais, juízes, engenheiros que existiam na área pública, e ela então, sabendo que a minha intenção no futuro seria cursar engenharia, ela estabeleceu um contato com o Dr. Celso Álvares Gomes, engenheiro. Ele fazia também para o Estado algumas edificações, daí recebendo pela coletoria, que era prática naquela época, e minha mãe solicitou então a ele se havia disponibilidade de ele me colocar no escritório dele para que eu aprendesse a desenhar. E o Celso Gomes, muito solícito, falou, não há problema, e eu fui trabalhar no escritório do Celso Gomes. Ele até propôs o salário de aprendiz, na época, que possivelmente fosse meio salário mínimo, e eu fui para lá. Mas o escritório do Dr. Celso, ele tinha muita obra, ele vivia o dia inteiro correndo, e ele tinha um desenhista, o José Ventura, e o Zé Ventura também não tinha tempo de me ensinar. E eu fiquei no escritório do Celso Gomes um tempo. E durante todo esse tempo, existia um contador, um senhor idoso, já naquela ocasião, Brás da Silva Santos, e ele, me vendo sem fazer nada, ele fazia também lá, não só a contabilidade do Dr. Celso, mas ele fazia também contabilidade de bares, restaurantes e tal, coisa e tudo. E em certa
data, o seu Brás falou: você não está fazendo nada, você quer aprender alguma coisa de contabilidade? E eu aceitei. Então, o que era aquela contabilidade? Bom, ele tinha contabilidade do Bar do Norte, Bar Líder, bar não sei o que lá, restaurante. Então ele tinha, e esse pessoal fazia a demonstração contábil no fim do ano e de uma vez só, mas tinha que ser feito mês a mês. Então o Brás da Silva Santos me orientou: olha, você vai separar aqui mês a mês todas as notas, água, luz, telefone, compras que foi feito no mês, pagamento que foi feito no mês, funcionários que tinha e tal. Ele tinha uma planilha e naquela planilha era fácil. Então ele me dava todo aquele bolo de notas de um determinado bar ou determinado restaurante, e eu separava mês a mês, e após mês a mês eu separava também por natureza. Se era compras, que tipo de compra, se era pagamento a funcionário, se era pagamento de água, luz e telefone, etc, etc. Naquela planilha. E depois que eu elaborei 3, 4 planilhas, eu falei: pô, mas essa contabilidade é uma barbada, na minha opinião, porque na realidade não era. Mas acabei aprendendo aquelas noções de contabilidade, e nenhuma noção de desenho ou serviço de engenharia, nada disso. Posteriormente, o seu Brás da Silva Santos, ele foi convidado para fazer a contabilidade de uma imobiliária grande que estava loteando a região de Ivaiporã. E ele me falou: olha, você aqui ganha meio salário mínimo, você não quer ir trabalhar comigo? Eu te pago um salário mínimo. E eu fui trabalhar com você, eu deixei o Celso Gomes e fui trabalhar com o Brás da Silva Santos. E aprendi muito mais com o Brás da Silva Santos. E naquela ocasião, eu já estava quase que 2 anos já trabalhando juntamente com o seu Brás. No primeiro científico eu comecei a trabalhei aquele ano todo, e o início do segundo ano científico. Aí apareceu um concurso na prefeitura. E era um concurso para ser funcionário da Secretaria da Fazenda. E eu não tinha 18 anos. Eu falei: seu Brás, eu gostaria de fazer esse concurso. Só para saber, o que precisa aqui? Estão pedindo matemática, português e datilografia, e possivelmente uma redação nesse concurso. Eu falei: eu acho que tenho condição, porque eu estou no segundo científico, fui bom aluno do colegial, do ginasial, mas não tenho 18 anos. Ele falou: vai lá, se inscreva. Vocês pedirem o documento, você não vai ter condição, mas se não pedir, inscreva. E eu me inscrevi naquele concurso, e quando apareceu o resultado, eu fui o primeiro colocado. E daí deu um desespero, porque eu não tinha 18 anos. E era, digamos, em relação aos dias de hoje, seria mais ou menos uns 4 salários mínimos, ou um pouquinho mais, o inicial daquela função na prefeitura de Londrina. Aí a minha mãe ficou contente, o seu Brás ficou contente, mas eu não poderia ser admitido. Mas eu tinha um aparentado do meu pai, que era vereador, e era o Alcione Pimpão. E o Alcione Pimpão, a minha mãe comunicou, falou: mas que beleza e tal e tudo. A minha mãe falou assim: olha, mas ele não tem 18 anos. Nossa, senhor, mas que pena, então não vai dar, mas vamos falar com o prefeito. E daí ele me levou ao prefeito. O Alcione era um vereador destacado, acho que era líder da Câmara. O prefeito era o Fernando Sobrinho. E daí nós fomos falar com o prefeito.
E o prefeito me deu os parabéns, tal, e tudo, e o Alcione daí falou, ó, tem um inconveniente, o Zezinho aqui não tem 18 anos. E o prefeito falou, mas infelizmente não vai dar para nomear uma coisa parecida. Daí o Alcione falou, não, mas quem sabe uma outra coisa aí na prefeitura. Daí o prefeito chamou Luiz Pelarice, que era um funcionário graduado da Secretaria da Fazenda, e o Pelarice, sem saber da minha idade, me parabenizou, tudo, achou que eu era muito moço, tal e tudo. Daí o prefeito falou assim, não, mas ele não tem 18 anos. Daí o Pelarice falou assim, mas então não dá para eu tenho até que reclassificar os aprovados então, porque está automaticamente desclassificado. O prefeito falou assim, mas não tem um jeito aí de dar uma mão para o aparentado do Alcione? Daí o Pelarice pensou bem e falou, tem sim. Porque quando foi feito o sistema de abastecimento de água e esgoto em Londrina, quando iniciaram-se as obras, lá nos idos de 51, 52, 53, a cidade, para aquisição de recursos, emitiu apólices da dívida pública, um resgate futuro com juros, correção monetária que tinha, etc, etc. E implicava realmente cálculo matemático, quais eram os juros que davam, qual era o montante, qual era o principal, qual era o total. E eu sabia fazer aquilo. E daí me arrumaram, fui admitido nesse serviço encarregado do resgate das apólices da dívida pública do Paraná. Só que o salário, evidentemente, não foi aquele da licitação. Foi metade, mas mesmo assim foi um altíssimo salário para minha idade e naquela época. E eu realmente então ingressei na Prefeitura Municipal de Londrina. Naquela ocasião, Londrina tinha inaugurado, ou iria inaugurar naqueles dias, a Faculdade de Direito. Já existia a Faculdade de Filosofia e falava-se que a Faculdade de Odontologia estaria cogitada, coisa parecida. Falava-se inclusive que uma das aspirações da cidade era a criação da Universidade do Norte do Paraná, sediada em Londrina. Eu, naquela ocasião, com um bom salário, destacado na prefeitura, achava que podia, inclusive, cursar Direito. Mas, por decorrer dos anos, terminei o primeiro científico, iniciei o segundo. Eu decidi que eu não queria ficar em Londrina, eu queria realmente ir a Curitiba e fazer medicina. Achava que medicina era um curso melhor. Era o sonho dos alunos do interior ser médico, ser engenheiro, mas ser médico era preferível. Daí no segundo científico, eu acabei largando a prefeitura no segundo semestre e decidi ir para Curitiba para me preparar para o vestibular de medicina. Depois eu mudei para engenharia mais adiante, mas para trabalhar também. E fui para Curitiba, achando que acharia um bom serviço, mas diferente, porque a maior parte dos estudantes de Curitiba trabalhavam também. Então, muita gente era muito estudante e todo mundo ganhando salário mínimo ou até mesmo menos. E eu fui trabalhar numa empresa chamada Refrigeração Baduí e paralelamente, matriculei-me no curso científico do Colégio Estadual e lá acabei, digamos assim, concluindo o curso científico e também iniciei os estudos para o vestibular e acabei passando em engenharia. Em outubro, eu fiz o vestibular em janeiro de 60,
Mas em outubro de 59, eu fui morar com os amigos de Londrina, que eles iam fazer engenharia. Eu ia fazer medicina. Então estudávamos português, química, física e tal. Algumas eram pertinentes, eles não precisavam eles precisavam de matemática, no meu caso eu precisava mais de biologia. Mas no final, em outubro, o meu pai falecido em 51, ele sempre sonhava que eu fosse engenheiro. Este fato me bateu a cabeça e eu acabei então fazendo o vestibular de engenharia. E fui aprovado. E fui aprovado bem classificado. Acabei passando em 8º lugar. No primeiro dia de aula, o professor lá quis saber quem era aluno quem era quem não sei o que lá e tal. E eu acabei descobrindo que a pessoa que passou em 7º também era de Londrina. E eu não conhecia. Era o Masaru Onishi. E em vista disso, nós acabamos fazendo uma estreita amizade ao longo de todo o curso. Mantivemos as nossas posições escolares no ranking. E essa amizade com o Masaru me ajudou muito na minha vida estudantil. E eu passei no vestibular de engenharia, fui morar na casa do estudante universitário. E a casa do estudante universitário existiam lá, morando, praticamente uns 300 estudantes, bem mais talvez, uns 400. E além de morar, também tinha um restaurante e tinha muito mais. E esse fato de eu ter morado na casa estudante por praticamente 5 anos, isso foi um fato que posteriormente me alavancou na minha vida profissional. Porque eu conheci médicos, eu conheci advogados, eu conheci outros engenheiros, eu conheci pessoas que faziam a faculdade de filosofia, afinal de contas, gente que fazia agronomia, gente que fez odontologia. Então o meu universo de conhecimento aumentou muito. Após ingressar na casa do estudante, eu precisava trabalhar. E daí eu tinha aqui de Londrina o Walter Ocano. Ele era estudante de filosofia e era professor do Colégio Bom Jesus, em Curitiba. E eu falei, pô, Walter, eu preciso trabalhar, eu te arrumo uns alunos para você lecionar matemática. E estou precisando porque tem um vestibular, tem uma segunda época aí, esses cabos estão precisando. E eu virei professor daqueles alunos e me ajudou economicamente e tal. Mas, terminado aquele episódio, e iniciado o curso de engenharia, surgiu uma oportunidade de lecionar no cursinho preparatório ao vestibular de engenharia, que era do professor Sandoval Ribas. Quem me avisou sobre isso foi um companheiro de turma, Miguel Sampou Pou, um aluno destacado, um dos que passaram os primeiros lugares da universidade, estudioso, casado e também precisando trabalhar. E ele teria sido professor desse cursinho, falou, não, vá lá e fala com o professor Sandoval. Eu fui lá e falei com o professor Sandoval, ele estava lá. Cheguei lá, me apresentei, falei que gostaria de lecionar. Ele me perguntou, se ele já lecionou? Sim, eu tenho aluno particular aí de matemática tal e tudo. E ele falou assim, olha, eu tenho vaga aqui para ensinar trigonometria e introdução à física e à eletricidade. Qual dos dois você prefere? Eu falei, não, os dois, qualquer um dos dois eu não tem problema. Aí ele falou, vem cá, vamos lá na sala ao lado. Era a sala de aula. Ele falou, você quer fazer um teste já?
Eu falei, puxa vida, eu não vim preparado, mas o que não, você mesmo escolhe o assunto e fala. Eu escolhi trigonometria. E fui para o quadro, fiz um exemplo e comecei a falar sobre trigonometria, como é que aplicava, o que era seno, o que era cosseno, o que era tangente, cotangente, etc, como é que fazia, tal e tudo. A hora que eu terminei, o professor Sandoval falou assim, não, você pode começar. Você pode vir e começar. Mas você vai lecionar introdução à física e eletricidade. Você sabe isso? Eu falei, sei também. Então, você pega o livro do Salmeron, esse era o livro que eu me preparei para o vestibular. Você pega o livro do Salmeron e você vai, o curso vai começar daqui uns dias e você vai lecionar essa matéria e eu vou te pagar tanto. Para mim foi uma viabilização da minha vida estudantil em Curitiba. Com isso eu virei professor do cursinho do professor Sandoval Ribas. E deslanchei naquela. Eu gostava de dar aula. O professor Sandoval Ribas era uma pessoa que tinha, digamos assim, mantinha estreita contato com os professores, com os alunos, e a gente se integrou e aquilo viabilizou a minha vida, pelo menos o primeiro e segundo ano do curso de engenharia. No segundo ano, nós tivemos topografia. Eu e o Massara, era a matéria do currículo do segundo ano, e fizemos o curso de topografia. Para nós foi um curso bom, eu aprendi bastante, e lecionava também, continuava lecionando. E nesse curso de topografia, quando nós terminamos, nós pegamos alguns serviços do Jaime Valério. Jaime Valério era um aluno que já estava no curso de engenharia há muito tempo, casado, estava patinando. Ele já estava no terceiro ano e nós estávamos no primeiro. E ele era funcionário do departamento, da Prefeitura Municipal de Curitiba, no departamento de aprovação de projetos, loteamentos ou coisa parecida assim. E ele também, paralelamente, pegava medição de terrenos de Curitiba, fazia a perimetral, poligonal, para inserir ali um loteamento. E ele falou assim, olha, eu posso adjudicar vocês, mas você vai fazer um primeiro serviço, daí a eu e ao Massaro Nishi. Vocês vão fazer primeiro a medição desse terreno, vai ser uma poligonal e as curvas de níveis. De posse disso, vocês vão me trazer desenhado e eu vou levar para o departamento para ver como é que eu faço o arruamento e para ver o tipo de lote e tamanho de lote, área de praça e tal. E nós pegamos o primeiro serviço com o Jaime Valério. Fizemos o primeiro serviço, ele gostou, ele viu que, a hora que ele cotejou naquela escala com outros mapas que tinham na prefeitura, ele viu que dava congruência, então ele acreditou que realmente aquela medição nossa, ela estava correta, o que permitiu ele traçar as ruas, evidenciar áreas de praças, fundo de vale, afinal, ele integrou aquela medição num zoneamento de Curitiba e, por consequência, identificando o tamanho do lote, as ruas como deveriam ser feitas, etc, etc. Daquele serviço, então, nós acabamos, eu e o Massaro, pegando mais serviços com o Jaime Valério, e isso nos ajudou muito. Quando eu fui para o terceiro ano e estava indo para o quarto, o DR em Curitiba, o diretor do DR era o Saul Raiz. O DR estava envolvido na construção de muitas estradas no Paraná.
E daí o Saul Raiz, como diretor, ele resolveu implantar no DR um curso de topografia para formar, digamos aí, 50 topógrafos, no mínimo. Esse curso durou 2 anos. E eu fui para a seleção dos professores e também fui aprovado e acabei lecionando no curso de topografia do DR. Isso me ajudou muito, muito, fantasticamente. Depois, esse curso, como é que digo, ele foi encerrado, atingiu a meta do DR, nós formamos muitos topógrafos lá, eram 2 turmas, eu era professor de uma turma e tinha um aluno um ano mais adiantado que eu, que não me lembro agora exatamente o nome dele, que era professor da outra e que também fez o concurso para professor de topografia do DR. Bom, quando chegou o final desse curso, o DR me recolheu como desenhista. E eu fui para a sessão de desenho. E lá eu conheci os engenheiros regionais. Tinha regional do DR em Curitiba, em Ponta Grossa, União da Vitória, Londrina, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Guarapuava, tinha por aí. E eu conheci um engenheiro que era de Jacarezinho, o Guinter Algaia. O Guinter Algaia pegava projetos lá onde ele morava e me trazia, e nós ali no DR não tínhamos nada que fazer, porque não tínhamos, na verdade, éramos desenhistas, mas não tínhamos assim, desenhos para fazer. Nós ficávamos, eu praticamente estudava o tempo todo, e o outro desenhista também. Daí eu passei a fazer projeto para o Guinter Algaia, e ele deve ter ficado muito contente, porque ele nunca reclamou, sempre foi amigo, etc. E tal. Quando eu terminou aquele 4º ano, eu acabei concorrendo ao Diretório Acadêmico de Engenharia, o DAIP. E daí essa eleição foi em novembro de 1963. Eu já estava praticamente no 4º ano, eu já estava iniciando praticamente o 5º ano, eu estava no 4º, porque em 64 eu fiz o 5º ano e liquidei o curso de engenharia. Bom, nessa época, quando eu era desenhista do DR, isso me dava folga até para fazer outras coisas. E veio a eleição do DAIP, eu era presidente do conselho de alunos, que o DAIP tinha a sua diretoria, o presidente. E na administração da escola de engenharia, o presidente do DAIP que representava os alunos. O presidente do DAIP, que era o Ari Queiroz, ele casou-se. E pelo fato dele casar-se, eu, como era representante de aluno e presidente do conselho, eu acabei representando, substituindo o Ari Queiroz naquele conselho, e ele casou-se. Casualmente, nessa função, eu sendo presidente do conselho, vieram as eleições para o diretório de engenharia. E eu, como presidente, o pessoal escolheu: não, você vai ser o nosso candidato a presidente do diretório. Vai ser o nosso candidato. Eu já tinha sido diretor da Casa do Estudante, eu já tinha sido diretor do departamento cultural da Casa do Estudante, eu tinha me saído muito bem. Naquele departamento cultural nós convidamos alguns artistas de Curitiba, artistas de teatro, e nós fizemos alguma sessão de teatro. E nós fizemos um curso lá
de oratória com René Ariel Dotti. Então, aquela gestão minha, como diretor cultural do Departamento Cultural da Casa do Estudante, também me alavancou. Quando vieram as eleições para o Diretório Acadêmico de Engenharia, naturalmente saiu meu nome. Eu estava conhecido lá no setor administrativo da Escola de Engenharia, está no DAIP, e eu vi-me candidato. E a nossa corrente acabou sendo a vencedora. Mas era um ano já de muito questionamento. O presidente anterior era o Jânio Quadros, renunciou. Depois do Jânio Quadros, criou-se muito problema para a assunção do Jango Goulart. O Jango Goulart veio, teve parlamentarismo para viabilizar, digamos assim, a assunção do Jango Goulart como presidente. Depois veio um plebiscito para voltar ao presidencialismo. E quando voltou tudo aquilo lá, o país estava numa polvorosa. E atribuía-se ao Jango Goulart, que era do PTB, que o PTB estava incendiando o país, que queria as reformas de base, a reforma agrária, a reforma do ensino, a eliminação da cátedra vitalícia dos professores. Lá na Escola de Engenharia tinha professor de 1925 e nós éramos contra. Então, questionávamos o envio de lucros para as empresas do exterior, aquelas empresas antigas. Nós éramos favoráveis à encampação de algumas empresas, por exemplo, a Light do Brasil. A Light do Brasil era uma empresa elétrica obsoleta, era a empresa telefônica também. A gente ia ao cinema nos Estados Unidos, o sujeito discava e telefonava com uma cidade, ele estava lá em Nova York e falava com Los Angeles. A gente via aquilo no cinema. E no Brasil, o telefone, você não falava com ninguém e nem na mesma cidade. Era uma coisa obsoleta. A luz elétrica, onde era explorada por empresas estrangeiras, também era obsoletos. Então a gente era favorável à encampação daquilo lá. Mas quando assumiu o Diretório de Engenharia, a gestão da União Nacional do Estudante, convidou, não só eu, acho que mais gente de São Paulo, outro lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para que compuséssemos o conselho da UNE. E eu participei desse conselho. Então vivenciava aquelas lutas da União Nacional dos Estudantes. E aquilo me empolgava, porque o pessoal fala, não, mas são os comunistas que era aquilo. Eu não era comunista e nunca fui, mas eu me empolgava por aquelas reformas de base. Eu achava que eram justas. Encampação daquelas empresas estrangeiras obsoletas, eu achava que eram justas. Então, no Brasil tinha muita empresa estrangeira, os melhores serviços eram empresa estrangeira. Evidentemente tinha algumas nacionais, mas serviços diferenciados eram empresas estrangeiras, ou europeias, ou norte-americanas, ou coisa parecida. Então a própria engenharia também achava que precisava pulverizar mais aquilo lá, porque o Brasil estava entrando numa nova era, a era de se fazer estradas, de se fazer aeroportos, de se fazer portos, né? A era de ocupação do Planalto Central, porque Brasília já estava funcionando desde 1960. Então, já estava vindo aquele boom para o interior de Mato Grosso, para Goiás. O Brasil estava se expandindo. Então, nesse borburinho, isso tudo acabou. Eu fui eleito em novembro de
1963. Em março de 1964, estourou a Revolução no país. Estourou a Revolução. E daí foi uma caça às bruxas. E daí já viram, não, esse é comunista, aquele não é comunista e tal. Quem advoga as reformas de base é comunista, quem não advoga não é. Então foi uma coisa assim, incontrolável naquele momento. Eu não era comunista, nunca fui, nem sou. Mas eu fui, nossa gestão foi traçada como esquerdizante. Mas eu recebi, ainda em 64, um convite do governo norte-americano, Departamento de Estado. Por quê? Porque é o seguinte: quando eu fui assumir o departamento cultural da Casa do Estudante, eu fiz uma visita ao consulado francês, para o consulado espanhol e para o consulado norte-americano, para nos fornecer livros. Nós queríamos, se possível, técnicos. E eu conheci o cônsul naquela ocasião. E daí o cônsul nos atendeu, forneceu o livro, tal, tudo certinho. Pouco tempo depois, houve um incêndio no Paraná, muito grande, um incêndio acidental. Queimou-se uma extensa área do Paraná, principalmente o norte do Paraná e aqui o nordeste, a região de Curiúva, de Jacarezinho, coisa parecida. Grande o incêndio. E apareceram os flagelados. Havia um programa grande do presidente Kennedy, ainda vivo, porque o presidente Kennedy foi assassinado em 1963, anterior à minha assunção no diretório. Eu fui ao consulado e pedi livro naquela ocasião. Pouco tempo depois, um ano depois, quando eu assumi o diretório, nós tínhamos um restaurante, 2 restaurantes, né? Mas o principal era no centro, ao lado do prédio da universidade, ao lado do Correio. E eu fui novamente ao cônsul norte-americano. Eu fui lá e pedi: olha, nós aí no diretório estamos precisando, vocês têm leite em pó, vocês têm café, vocês têm produtos não perecíveis, vocês têm queijo e tal. E me falaram que vocês sobrou. Eu gostaria de obter isso, seria possível? E o cônsul nos deu pro restaurante universitário de engenharia, nos permitiu tudo aquilo. Nessa ocasião, que eu fui pedir comida, foi logo que eu assumi o diretório, foi quando eu já conhecia dos livros anteriores. Agora eu estava voltando ao consulado norte-americano e pedindo alimentos. Ele tinha percebido que quando o presidente Kennedy morreu, o diretório de engenharia fez uma rebelião. E o diretório de engenharia estava de um lado e o consulado naquele prédio da associação comercial, e ele via. Ele falou: mas isso não existe nos Estados Unidos, nenhuma universidade, nenhum estudante, nada se rebelou a favor do Kennedy. Aqui no Brasil, que não tem nada, os cabas estão quase quebrando aí. Ele estranhou. E daí ele quis saber, eu contei para ele certinho e tal. Já existia aquela noção de esquerda e direita. E ele me perguntou: você se considera, o que você se considera aqui na tua atuação política como diretor? Você é comunista? Eu falei: não. Ué, você defende as reformas de base, você não é comunista? Como é que o pessoal te chama? Eu falei: o pessoal que é da direita me chama de comuna.
Mas o pessoal da esquerda me chama de bom burguês. O cônsul deu uma risada, certinho, achou interessante, porque aquilo era novidade para ele. E apareceu uma viagem para os estudantes, para seis estudantes ou 9, uma coisa assim, para irmos aos Estados Unidos. E ele me incluiu o meu nome. Eu falei, ele me falou, vou incluir teu nome para você ir aos Estados Unidos. Eu falei, mas eu não posso ir. Por que você não pode? Porque eu preciso trabalhar, não posso ir isso aí. Eu não tenho nem dinheiro para pagar minha passagem. Não, mas é tudo pago. Você não vai pagar nada. Tudo é pago, estadia, tal, refeição, tudo certinho. Eu falei, bom, mas se é assim eu vou então. Não tenho nada que objetar. Eu gostaria de ir. E ele incluiu meu nome e eu fui aos Estados Unidos. Quando eu retornei, nós fomos em 1º de julho. Quando eu retornei final de julho, eu vim para casa, aqui para Londrina, casa da minha mãe, e saiu na Folha de Londrina que tinha sido aberta a comissão de inquérito policial militar de parte do Exército, e eu me encontrava foragido. Eu li o jornal e falei, mas eu não estou foragido, cacete. Eu não estou foragido. E daí o que eu fiz? Eu peguei e me apresentei ao delegado aqui de Londrina, Ladislau Bukowski. Falei, olha, eu fui aos Estados Unidos, voltei, terminando as férias, minhas aulas vão começar tal dia agora. Eu não fui foragido, e a Folha de Londrina está me dizendo que eu estou foragido. O Ladislau Lachowski, que era o delegado, falou assim, ó, faz o seguinte, eu não vou te prender, mas você faz o seguinte, eu vou ligar lá para o DOPS em Curitiba, que você está aqui comigo, você se apresentou, e você vai de livre e espontânea para lá. Amanhã cedo você está lá. Foi o que eu fiz. Peguei comprei a passagem para viagem noturna, cheguei lá, 6 horas da manhã, 9 horas, 9h30, eu me apresentei ao delegado em Curitiba, e o delegado me ouviu certinho e tal, e falou, mas eu só tenho a ordem para te prender. Mas eu não vou te prender, você vai para o quartel da Polícia Militar. Lá você vai se apresentar ao Coronel Pombo, coisa parecida, e dizer, você vai até a tua casa, pega a tua roupa, pega umas 3, 4 cuecas, 3, 4 camisas, meia, tal, porque você vai ficar lá um tempinho. Me assustou, me deu um gelo na barriga. E peguei o táxi, fui para a casa do estudante, fiz a minha mala e com o mesmo táxi fui para o quartel da Polícia Militar de Curitiba. Cheguei lá, me apresentei para o Coronel Pombo. Eu já sabia, no dia anterior ele tinha falado com o Zacarias, que era o delegado do DOPS, e fez lá a ficha, tal, tudo, aquelas proceduras, anotou, fichou, tal e tudo, e falou, ó, teus amigos já estão aí, presos. Só que você vai fazer um favor para mim, vocês não fujam, você não fuja, porque se você fugir, você vai me arrumar um problema grande. Eu estranhei, por que aquela recomendação de eu não fugir? Você estava preso. Eu imaginava que iria com uma cela, uma grade, coisa parecida. Mas quando eu cheguei no salão, era um salão. E estava lá diversos estudantes, dentre eles o presidente do diretório de medicina, que era meu amigo, o Otto Espanhos, que era presidente do diretório acadêmico, muitos anos depois foi presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e etc. E era o pessoal que eu conhecia. E ninguém estava numa jaula. Nós estamos naquilo lá. Por outro lado, o Coronel Pombo permitia a visita de várias pessoas. Os meus amigos, nossos amigos foram nos visitar, a minha noiva, a Maria Helene Rocha,
E a sua mãe foi me visitar todos os dias, e os parentes dos outros, nós íamos. E realmente era um local aberto. Se nós quiséssemos fugir, diante de tantas pessoas que entram e saem daquele quartel da Polícia Militar, impossibilitando lá o soldado que está de sentinela, identificar quem é quem, como é que sai, tá? Ninguém fugiu, todo mundo esteve ali e nós acabamos, depois respondendo o inquérito policial militar. O cidadão era um capitão Carvalhito, era o responsável. Coitadinho, não sabia nem perguntar. Ele não sabia perguntar, porque puseram ele como responsável, mas ele não sabia, daquele. Você é comunista? Não. Ué, mas os delatores dizem que você é. Falei, mas então eles que provem. Então era um tipo de um interrogatório, como é que a gente próprio, que não tinha vivência nenhuma, que não sabia o que era um relatório. Aquilo não podia ser um relatório de fato. Mas foi feito. Após ouvidos, ficamos uma semana ali presos, detidos ali na Polícia Militar, nos liberaram e nós passamos a ter vida comum. Podia sair, ia para casa, ia para aula, ia para o cafezinho Alvorada, tal, não tem problema nenhum. E tempos depois fomos julgados e inocentados. Mas esse episódio da minha detenção na Revolução, isso me pesou. Era presidente da Eletrocap um aparentado meu, o Irã Rolim Lamas. E eu estava obcecado a trabalhar naquela usina da Capivari Cachoeira, usina da Eletrocap. Era um projeto famoso, francês. O reservatório estava no Planalto, tinha um túnel por cima da rocha, por baixo da rocha, escavado na rocha, e a água ia acionar o equipamento lá embaixo de Antonina. Um projeto bacana. E eu estava obcecado, tanto é que eu tinha marcado o casamento com a Marilene. Eu estava me formando. Quando eu fui detido, eu me formei em novembro, porque eu saí sem independência de alguma obra, ou então sem fazer segunda chamada, coisa parecida. Em novembro, pronto, eu acabei o curso de engenharia, eu quitei. Então eu não tinha. Daí quando eu me apresentei ao Irã, ele me falou: Zezinho, acontece o seguinte, você estava no meu projeto, você viria trabalhar comigo, mas eu recebi uma circular que para todo mundo que vier aqui tem que ter certidão negativa do DOPS. E eu imaginei que você não tem mais. Falei, realmente não tem. Mas eu já estava com casamento marcado. E quando ele me falou isso, eu me formei, concluí as matérias em dezembro de 64. A formatura mesmo foi em fevereiro ou março de 65. E quando o Irã me disse isso, diante daquele agendamento já de casamento, eu me vi perdido. No primeiro momento eu quis ficar em Curitiba, onde eu tinha feito muitos amigos, estava integrado. Eu sonhava em trabalhar na Copel também, não deu certo. E de repente eu me vi desesperado, porque eu estava com o casamento marcado. Daí, conversando com o Dr. Oscar de Novaes, lá em Curitiba, ele quando ia, ele ficava hospedado no Brás Hotel e conversava com todo mundo de Londrina. E o Dr. Oscar de Novaes, então, ele
sabendo daquela minha impossibilidade. Mas antes de falar com o Ossi, eu queria dizer um outro fato. Eu tinha uma parente minha, a Branca Vieira. Ela era casada com o prefeito de Maringá. E o prefeito era da UDN. Mas sujeito bacana. Poxa, um sujeito espetacular. E a minha família, o meu sogro, assim, não, você vai lá falar com a Branca. E pois o marido dela é o prefeito. Mas ele é da UDN. Quando o Ney falou assim, da UDN, eu falei, não, gente da UDN eu não quero trabalhar. Porque eu achava que as pessoas da UDN eram muito sectárias. E eu era mais para PTB do que a UDN. Aí eu falei, eu não vou procurar o João Paulino Vieira, que era o marido da Branca. Mas também, na sequência, eu não consegui fazer nada em Curitiba. Daí encontrei casualmente o Dr. Oski, ali debaixo do Brasotel. Daí falando, expus para o Dr. Oski, ele falou assim, não, você vai trabalhar comigo. E eu aceitei de imediato, porque eu já tinha compromisso. E o Dr. Oski era da UDN. Eu aceitei de imediato e vim trabalhar em Londrina, aluguei uma casa e já em seguida, 2 meses depois, casei e vim morar em Londrina. Nesse departamento de obras de Londrina, aprendi muita coisa, inclusive com o próprio Dr. Oski de Novaes. E quando eu casei, então aquele salário do departamento de obras era um salário baixo. Em dias atuais, vamos dizer, 4 salários mínimos, era muito baixo. Acho que não chegava a 5 salários mínimos. Eu aluguei casa, então, compramos os móveis, tal, uma casa daí mais modesta, para a Marilene, uma casa tipo popular, e viemos morar. Ela se sujeitou a isso, a família dela estranhou, mas sujeitou a isso e tal. Mas em decorrência do baixo salário, eu comecei a pegar serviço para fazer à noite. Eu já sabia calcular, eu já sabia fazer projeto hidráulico, sanitário, rede de água e de esgoto, que eu tinha aprendido na empresa de saneamento em Curitiba. Eu fui fazer estágio lá e aprendi a fazer isso. Eu fui trabalhar no escritório do Arquimar Amorim, fazendo o desenho. Mas de repente eu sabia mais ou menos como é que achava aquilo lá. Então quando eu me casei, eu comecei a pegar serviço de loteamento, topografia, de cálculo estrutural e dimensionamento da rede de água e esgoto. Instalação domiciliares também. E fazia toda noite, sábado, domingo, feriados, eu fazia aquilo lá. Meses depois, eu tinha tanto serviço que não podia ficar na prefeitura. Eu diria que não demorou isso mais que 5 meses, ou 6 meses exagerando. Aí eu comentei isso com um amigo meu, Adir Ferreira, engenheiro em Londrina, muito mais velho que eu, de certa forma aparentado. E daí o Adir me falou assim, Zé, o prefeito de Cambé está precisando de um encarregado do departamento de obras. Você não quer ir lá? Eu acho que ele te dá meio expediente. Ele falou com o prefeito de Cambé e eu fui lá e me apresentei. E o prefeito deu empatia. Eu contei a história todinha para ele.
né? Eu tinha sido detido, foi preso e tal. E ele também, ele era contra aquela Revolução de 64, não ostensivamente. Ele também, ele falou, mas a Revolução aí foi um chute. Eu também contra, estourou a Revolução aqui em Cambé, estourou. Tem nego armado aí para me querer prender aqui em Cambé. Um absurdo que aconteceu aqui em Cambé. Quando ele falou os problemas dele, os meus, houve sintonia, e eu acabei sendo o diretor de obras da Prefeitura de Cambé por meio expediente. E daí, na parte da tarde, à noite, feriados e tal, eu fazia o meu serviço. E meu serviço, eu instalei um escritório na rua Sergipe, e meu serviço cresceu novamente. O meu sócio, Masaru Nishi, um bom aluno da escola, o que sempre foi meu companheiro, o que sempre escrevia com papel carbono, as aulas que eu não podia comparecer, que eu não podia frequentar, mas que à noite, no quadro negro dele, da pensão que ele me dava a cópia e me ensinava eu devia ao Masaru Nishi digamos assim, um grande favor, na minha opinião, um grande favor, porque com aquela ajuda eu trabalhei, estudei, me formei e sempre mantivemos uma boa posição, nunca tivemos dependência. E fizemos até matérias opcionais, que ninguém faz, matérias duras, pontes. Eu fiz pontes e fiz também, com uma grande estrutura, e fiz também portos, mares, rios e canais. Eram matérias que um aluno comum que tem dificuldade não faz. Então eu achei. O Masaru tinha sido convidado pelo DNOS, porque ele foi fazer um estágio no DNOS em Curitiba, e o pessoal gostou dele. Veio a Revolução, esse pessoal de Curitiba foi alavancado por DNOS no Rio de Janeiro. Quando eles foram alavancados, levaram consigo o Masaru, porque o Masaru era um, digamos assim, um Caxias, bom trabalhador, quieto, competente, mas ele estava mal lá no... Então, quando o meu serviço cresceu de novo, bastante, eu falei, preciso do Masaru. Daí, enviei uma carta para o Masaru, e o Masaru acabou vindo para Londrina para trabalhar comigo. E daí, em seguida, nós fundamos a Técnica Canadá. Em 66, começo de 66, eu concluí em 64, formatura em março de 65. Em 66, nós fundamos o Canadá e já tínhamos bastante serviços. Bastante. Masaru veio, constituímos a Canadá, e daí aconteceu uma coisa interessante na minha vida. Eu falei que enquanto eu fui professor de topografia do DR, e enquanto fui desenhista, eu conheci um cidadão, Ginter Allgaier. O Ginter era engenheiro do DR Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Ele trazia projetos para a gente fazer, mas nunca nos pagou. E nem por isso eu deixei de fazer aqueles projetos, eu aprendi. Um belo dia, eu fui tomar um cafezinho de noite, que era um vício que eu tinha em Curitiba, saí todo dia depois do jantar para tomar um cafezinho no centro, encontro o Ginter Allgaier. Por isso que eu digo que a vida é um destino. Daí o Ginter já era, possivelmente, diretor técnico do DOE, Departamento de Edificações e Obras Especiais. Ele estava com um sério problema. Existia na região muitos serviços de reparos de escolas, de delegacias,
de posto de saúde, e não tinha ninguém que se interessasse. Por que que não tinha dinheiro? Porque o Estado não pagava. Os empreiteiros não se interessavam. Os que faziam não recebiam. E eu falei para o Guinter: Guinter, eu gostaria de fazer esse serviço, mas vocês não pagam. Daí ele falou: nós temos que mudar. Mas se você tiver interesse, eu quero que você me procure em Curitiba. Pensei, refleti e fui a Curitiba. Aí eu falei: Guinter, eu faço serviço. Não, mas tem limite, não é assim. Nós temos preço, nós temos tabela, nós já temos o valor, você vai ter que dar um desconto. Isso aí, a nossa concorrência é desse jeito. Tem lá uma avaliação que o nosso fiscal faz. Esse serviço aqui custa 50 mil reais. Mas você não tem a chance de reorçar. Você tem a chance de propor, né? Eu proponho 49.500, eu proponho 48. É assim a concorrência pública do Estado. Ah, mas pô, Guinter, e como é que eu sei se dá certo? Não, eu te dou aqui, ó, vários que nós temos aqui, que você vai lá faça a tua análise e tal, e se você tiver interesse, volte aqui. Eu trouxe para Londrina, pensei, analisei, calculei, orcei, e cheguei à conclusão que eram factíveis aquele serviço, desde que fossem pagos em seguida. E com isso, o Guinter falou com o secretário, que era o general Ataíde, se não me engano, Ataíde, e eu era um cidadão da minha estatura, baixinho como eu, mas muito simpático, e nós fomos na sala do general, o coronel Ataíde, assim, e daí explicamos. O coronel Ataíde falou assim: não, Guinter, vamos fazer o seguinte, vamos ver se agilizamos o pagamento, não só para ele, mas para todos aí e tal, porque nós estamos perdendo empreiteiro, não temos empreiteiro. Mas eles me deram para orçar determinados reparos, eu orcei, fiz, saía correndo aqui de Londrina para Curitiba para protocolar, ficava lá um dia, via andar, vinha embora. No final da semana ou na semana seguinte eu recebia. E isso começou a se tornar, digamos assim, um hábito. Em decorrência disso, nós já tínhamos formado a Técnica Canadá. Ela chamava-se Técnica Canadá porque nós fazíamos projetos elétrico, hidráulico, zoneamento, dimensionamento de rede, essas coisas assim, rede de água pluviais. Por isso chamava-se Tec Canadá, porque era uma empresa essencialmente técnica. Daí, com o surgimento dessa oportunidade de ingressarmos no DOE, isso nos abriu uma frente grande. Então, fizemos muito serviço, aí eles ficaram contentes conosco, nós também ficamos contentes com termos ingressado naquilo. 2 anos depois, nós já éramos empreiteiros de obras públicas. Daí começamos a ingressar, não só em reparos, mas construção de escolas. O Paraná estava iniciando uma atividade grande, através da Fundepar, construção de obras escolares em todo o Paraná. O Paraná era carente, todos os municípios precisavam ampliar os colégios, os grupos escolares. Todos os municípios maiores precisavam de posto de saúde melhorar. Todos os municípios precisavam de coletorias. Então nós pegamos essa fase e crescemos mais. A Canadá cresceu muito, muito, muito. E nos tornamos uma firma destacada na região, na cidade de Londrina. E daí também apareceram, logo depois que eu me formei, eu sempre gostei de saneamento,
E eu achava que era uma atividade que eu poderia desenvolver. Gostava de saneamento. Me atraía isso. E a Sanepar, um dia eu descobri, tinha iniciado atividades há pouco tempo. Ela estava sediada no quarto andar de um prédiozinho na rua Monsenhor Celso. Um dia, circulando por ali, encontrei um engenheiro mais velho que eu, Hilário. E o Hilário falou: o que você está fazendo? Eu falei: olha, eu estou fazendo isso e tal coisa. Ele falou assim: olha, nós estamos aqui na Sanepar, nós vamos ter muita obra. Muita obra. Por que você não se inscreve aí? Eu fui lá. Eu acho que eu fui uma das primeiras empresas a se inscrever na Sanepar. Me inscrevi naquele prédiozinho da Sanepar, quarto, quinto andar. Eu conheci alguns daqueles da escola. O Osíris Guimarães era o presidente, tido como um homem brabo, mas acessível. O Hilário trabalhava lá. Acredito que o Borsari também trabalhava lá. Mas eu tive mais contato com o Borsari a partir de quando começou lá na Engenheiro Rebouças, no setor velho. Eu me lembro bem do Borsari lá. Não me lembro bem do Borsari aqui da Monsenhor Celso. Não. E o Borsari já era conhecido nosso. Ele formou-se, quando nós entrando na escola de engenharia, formou-se. Ele foi professor nosso, amigo, bom professor, educado, uma moça. Nunca vi um inimigo, não conheci inimigo do Borsari. E o Borsari, naquele jeitão simples dele, acabou virando nosso amigo. Tempos depois, nós acabamos virando empreiteiro da Sanepar também. Olha, nossa vida cresceu muito, muito. Fizemos caixas d'água elevada. Foi um período que não era o Hilário, um outro engenheiro que foi para a Alemanha, mas ele gostava de arquitetura. Acho que era Léo Lindsmeier. E ele voltou com a ideia nova de fazer aquelas caixas diferenciadas. São Mateus do Sul, Curitiba, São José dos Pinhais. Ele queria fazer aquelas caixas, e foram feitas muitas. E nós também fizemos aquelas caixas diferenciadas, mas não dava dinheiro. Eram caixas dificílimas de fazer pela forma. Elas eram ornamentais, caracterizavam a cidade, deveriam ter continuidade, pelo menos esteticamente. Mas houve uma diretoria que veio de fora, da Sanepar, e que entendeu que os recursos eram mínimos e tinham que fazer caixas d'água mais baratas. E a mais barata é aquele tradicional feioso que a gente conhece. Nós viramos empreiteiro da Sanepar e fizemos muito serviço para a Sanepar. Sistema de água de cidades, de captação, sistema de reservação. Aquilo nos diferenciou. E nós Técnica Canadá, crescemos realmente muito. Mas eu quero dizer para vocês uma experiência notável que eu tive foi ser diretor de obras de uma prefeitura pequena, Cambé. Por quê? Porque normalmente essas prefeituras não têm recursos para contratar engenheiro. É o prefeito que cuida. O prefeito chega cedo lá para orientar as máquinas, para onde vão, o que tem que fazer, como fazer. Tem ponte que sendo conservar, ponte que caiu, enchente que levou ponte. Então,
Eu diria que ser engenheiro de um departamento de obras, de uma prefeitura pequena, onde o engenheiro é mal remunerado, pois a prefeitura, o município não tem dinheiro realmente de pagar condizentemente, aquilo é uma escola. Ser diretor de obra de uma cidade pequenininha, eu chegava lá cedo, saía de casa 6h30, 7h, 7 e pouco, estava em Cambé, instruindo o motorista do rolo compactador, da moto niveladora, do caminhão, do pé de carneiro, aonde que ia, como é que ele ia nas pontes de madeira que precisavam ser reforçadas, como reforçar aquilo. Então era uma engenharia, e o engenheiro burro não tem condições de assumir tais serviços, porque são de alta responsabilidade. Vivenciando aquilo, eu quero parabenizar todo e qualquer engenheiro que seja responsável num departamento de obra de um município pequeno, porque essa atividade ele tem que ter, mas olha, um jogo de cintura, saber disciplinar, organizar, controlar aquele serviço, como fazer, como reparar. Então, minha gente, ser engenheiro, responsável pelo departamento de obra de uma prefeitura pequena, que normalmente paga muito pouco, nós temos que valorizar esses nossos companheiros engenheiros que se dispõem a aceitar isso, e além de se dispor, ter competência para realizar tamanha responsabilidade. Em cidades pequenas, em que normalmente existem duas vertentes acirradas, os que estão no poder e os que estão contra, eu vivenciei isso e atendi ambas as vertentes. Para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, ser engenheiro do departamento, responsável pelo departamento de obra de uma prefeitura pequena. Quando o Richa foi eleito prefeito de Londrina, como eu já conhecia da Casa do Estudante, e participando da campanha política dele, ele me ofereceu a Secretaria de Obras de Londrina, porém eu declinei, porque a nossa firma técnica Canadá tinha muito serviço, mas mesmo assim eu aceitei dirigir o serviço de pavimentação de Londrina. Para mim, uma experiência grande. Quando eu aceitei tal incumbência, a primeira coisa que eu fiz foi em São Paulo, no IPT, saber a compactação, como é que se controlava a compactação, qual é o grau certinho de compactação que devia ser atendido, como devia ser feito. E quando após o meu retorno do IPT para Londrina, realmente eu me senti seguro em administrar o serviço de pavimentação de Londrina. Foi uma grande experiência. Fizemos muitos quilômetros de pavimentação em Londrina. Anos depois, o Richa governador me convidou para presidente da Emupar. Primeiramente para diretor técnico, assumi. E na sequência, assumi a presidência. Uma excelente participação, o que me permitiu ampliar o meu horizonte técnico, o meu horizonte político, o meu horizonte no tratar com as pessoas,
Eu acredito que todos os que exerceram cargos públicos relevantes realmente merecem destaque numa academia como a Academia Paranaense de Engenharia. Pois é uma vivência muito grande. A Canadá cresceu muito, muito. Em 95, a Canadá já abrigava a Moensil, que era a firma do Massaro Cossilho dele, a própria Canadá e a Regional Planejamento, que eu constituí com meu filho José Marcos da Rocha. Aqui nós já tínhamos praticamente 30 anos de existência. Daqui a pouco nós vamos para 60. Atualmente, a Moensil já encerrou atividades e a Canadá também ficou suspensa. Só ocupa esse prédio praticamente a Regional Planejamento e Construções Civis, que é uma firma juntamente com o meu filho. Então, meus amigos, essa declaração que eu estou dando, esse depoimento que eu estou dando, e que eu ressalto, que possa ser aproveitado pelo Clube de Engenharia, do qual fui presidente, Clube de Engenharia de Londrina, o Sinduscom, do qual eu fui o primeiro delegado, a convite do Paulo Arns, em Curitiba, e acabou aquela delegacia transformando-se em Sinduscom. A esses dois órgãos, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina e Sinduscom, eu realmente gostaria de prestar os meus agradecimentos. Foram essas duas entidades que me permitiram me auto-alavancar. E eu queria registrar que em 1970 eu ingressei no Rotary Club Londrina Norte. E eu, como tinha muito serviço, Maringá, Mandaguari, Rolândia, Bela Vista, Cambará, Andirá, etc., etc., as nossas obras estavam pluralizadas em diversas cidades. O Rotary Club me permitia fazer recuperações. E nessas recuperações, a cidade que nós íamos construir obras, eu ia ao Rotary, conhecia a gente, fazia novas amizades, me facilitava muito, muito. E eu fiz muitas palestras. E na qualidade de representante do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, do Sinduscom e também do Rotary, eu fiz parte quase que permanente do grupo que por muitos anos discutia os problemas de saneamento da cidade, do problema de abastecimento de água de Londrina, da opção pela captação no Rio Tibagi. Eu muito aprendi da entrega do sistema do SAS à Sanepar. Então eu muito aprendi, e essa experiência eu estou repassando a você, meu companheiro, que teve interesse em acompanhar esse depoimento até aqui.